iniciando a nossa live, ministrar essa palavra, multiplicando os talentos, que é o jejum, encerrando o jejum de 21 dias de jejum. Então, multiplicando os talentos, Mateus capítulo 25, 14, vamos ler até o 30, começando aqui no 14, diz assim: porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com ele, e ganhou outros 5 talentos. Olha que maravilha, irmãos. Mas, e da mesma sorte, né, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daquele servo, e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5. Então, juntando 5 mais 5, são 10. Ele recebeu 5 e devolveu em dobro para o Senhor. Mas disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, entra na minha alegria. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 talentos. Então, aquele homem que recebeu 2, devolveu 4. Devolveu dobrado. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joeiraste. Vamos ver aqui essa palavra joeirar. Joeirar. Essa palavra, o significado dela, joeirar. E nós vemos, só um minutinho. Joeirar quer dizer passar por uma grande peneira, separar os outros cereais, né? Então, essa palavra joeirar quer dizer escolher com critério. Então, nós vemos aqui este homem que recebeu 1 talento só. Ele fala para o Senhor no 24: Senhor, te conhecia que és homem duro, que ceifa onde não semeaste, e recolhe onde não joeiraste. Quer dizer, aquela pessoa que escolhe com critério. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. E eis aqui, tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei, e recolho onde não separei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros,
E vindo eu, tê-lo-ia recebido com juro. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai aos que têm os 10 talentos. Porque todo aquele que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Coloca a mão no teu coração, diga assim: obrigado, Jesus, por essa palavra no meu coração. Amados, aqui, só para vocês compreender, fazendo aqui uma rápida análise de texto. Aqui Deus não está falando com ímpios nessa palavra do talento. Primeiro, ele é o Senhor, e aqueles são seus servos. Ímpio não é servo, presta atenção. Aqui está representando alguns cristãos que são servos, foram comprados, porque naquela época, os fazendeiros, eles compravam os seus servos para trabalhar para eles. Jesus nos comprou com bom preço, amém, irmãos? Então aqui, essa parábola, esse Senhor, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Ele aponta também para o Pai. E nós vemos aqui, esses servos, são crentes. Crentes vencedores, é aqueles que multiplicam os seus talentos. Mas existe crente que não são vencedores. Crente que enterra os seus talentos. Agora, pastor, como você explica aqui que ele no final, no versículo 30, que ele diz: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dente. Não está falando especificamente do inferno. Presta atenção. Eu creio, para mim aqui, esse versículo 30, é aquele servo negligente, que não é vencedor, ele não vai ser arrebatado. E ele vai passar pela tribulação, onde vai haver choro e ranger de dente nas tribulações, irmão. Vai ser terrível. Inclusive na tribulação, a Bíblia fala assim, que a lua se transformará em sangue, ficará em trevas a terra, porque vai haver meteoros, bolas de fogo cair na terra, vão cair na terra, vai haver uma escuridão total. Por quê, irmão? Imagine só um meteoro caindo sobre a terra, vai abalar todo o sistema da terra. Muitos vulcões vão entrar como eu posso dizer a palavra, eles vão explodir. Eles vão entrar em erupção, E quando isso acontecer, vai haver nuvem, vai fechar o céu, vai haver trevas, vai haver muito choro. Choro de pessoas ficar tão angustiadas que vão ranger os seus dentes. Então, só dizendo essa parábola dos talentos, precisamos entender que para o Pai, nós somos filhos. Todos aqueles que receberam Jesus foram feitos filhos. Filhos de quem? De Jesus? Não. Foram feitos filhos de Deus Pai. Agora, nós precisamos entender isso. Para Deus nós somos filhos, mas para com o Senhor Jesus nós somos servos. Para com Jesus nós estamos aqui para servir Ele. Amém, amados? Nós estamos aqui para ser servos. Então, pela fé, nos tornamos filhos, mas pelas obras, as nossas obras, nos tornamos servos. Porque nós estamos aqui para trabalhar na lavoura de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar onde Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós fazemos parte dessa lavoura. Pela graça somos filhos, mas pela responsabilidade de trabalho, de servir, somos servos. O relacionamento com o Pai é para a salvação. Só Deus Pai para nos poder salvar através de Cristo. Mas com o relacionamento com o Filho é para receber recompensa. Aleluia.
por causa de Jesus, de você entender o trabalho da obra de Cristo que Ele deixou para nós, multiplicar nosso talento, nós vamos ter esse relacionamento com Jesus, vai nos dar bênção no céu. Aleluia! Então, eu posso dizer que essa parábola do talento, o Senhor Jesus, Ele distribui os talentos, irmãos. Então, primeiro, aquele homem, ele se ausenta do país na parábola dos talentos que nós lemos aqui. Ele fala que ele entrega os talentos na mão dos servos e vai para um país distante. Então, este homem aponta para Jesus. Ele se ausentou daqui também, dessa pátria terrestre. Ele se ausentou desse planeta, mas ele vai voltar. Amém, amados? Jesus vai voltar, sim ou não? Então, ele deixou esse mundo para ir para a pátria celestial, para um outro país. Vamos ler aqui, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também espera o Salvador Jesus Cristo. Mas na outra tradução aqui, Almeida, está: a nossa pátria está no céu, amém? Esse homem foi para um outro país, para uma outra pátria, que é a pátria celestial, aponta para Jesus. Deixou os talentos, aquele fazendeiro, com servos, e foi para outra pátria. O Senhor Jesus também fez a mesma coisa. Amados, então, ele ausentou-se do país, fala da sua ascensão ao céu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, diz assim: o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, as potestades e os poderes. Tudo ficou subordinado a Cristo. Ele está lá em cima, à destra de Deus, no trono, ao lado direito de Deus. Então, ele chamou os seus servos. Nem os judeus, nem tampouco os incrédulos são servos do Senhor, mas aqueles que foram comprados por um bom preço. Amém, irmãos? Não é os judeus que são servos do Senhor. Não é os incrédulos que são servos do Senhor. É aqueles que, através do sangue dele precioso, nos comprou. Para quê? Para nos salvar e para que nós pudéssemos servir a ele também com os talentos que ele já colocou na vida de cada um de nós. Você crê nisso? Que Deus te deu talentos? Então, os talentos, ao ausentar-se do país, tal homem distribuiu seus bens. Quais são os bens do Senhor? É os talentos. Ele deu talentos a cada um segundo a sua capacidade. Talento nos fala de dons, irmãos, não de habilidade. Talento não é uma habilidade que você tem. Talento é um dom que Deus te deu. E o que é um talento? Pela parábola, podemos ver que os talentos possuem a seguinte característica: um talento é algo que só o crente tem. Os ímpios não têm talento. Os ímpios, ele pode ter aí qualidades, habilidades, mas talento é só filhos de Deus comprados pelo sangue de Jesus que tem. Amados, então eu vejo que os servos do Senhor são quem, irmãos? São os crentes regenerados. O talento não é dado de qualquer forma, mas segundo a capacidade de cada um. Nós lemos lá que ele é dado conforme a capacidade.
O talento é algo que pode ser aumentado. Ele pode aumentar. Você viu que ele deu lá um talento para um, deu 2 para outro, deu 5. E aqueles 2 primeiro, eles aumentaram os talentos. O primeiro e o segundo servo aumentou os seus talentos. O talento também é algo que pode ser tomado de volta. Deus dá, Deus pode tirar também. Para aquele que não usa, para aquele que não valoriza o que Deus tem. Então tem de misericórdia, irmão. Deus entregou o talento quando você entregou sua vida a Jesus, presta atenção. Tome cuidado, porque até o que você tem pode ser tirado se você não usar. Então nós vemos, é algo dado pelo Senhor, depois da sua ascensão, depois que ele foi para outra pátria, a terra santa, a nova Jerusalém, a pátria celestial, aleluia. E nessa parábola dos talentos, diante disso, vemos que talento, então, não se refere à posição. Às vezes, irmão, Deus deu um talento, a posição que aquele irmão. Talento, irmão, não é posição. Talento não é dinheiro. Não é bens ou dons naturais. Na palavra de Deus existe apenas uma coisa que se enquadra nessa característica mencionada. Dons espirituais. Os talentos são dons espirituais. Nós podemos afirmar que os talentos são dons do Espírito pela seguinte razão. Porque é algo exclusivamente do Senhor. Não é algo do homem. O talento vem do Senhor. Amém, amados? Ele vem de Cristo. É Ele que entrega. É Ele que dá. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2, no versículo 38. Atos 2, 38. Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Então, esse dom do Espírito Santo é um dom de capacitação, é um dom, é um presente, é algo espiritual, vem do Espírito, irmãos. Talento é algo espiritual. Então podemos afirmar que os talentos são dons do Espírito pelas seguintes razões. Porque é algo que pode ser distribuído. Se você é abençoado com um dom, você pode distribuir. Você pode multiplicar para distribuir. Olha que maravilha. Deus não deu só para você. O talento você pode dentro de você aumentar ele. Porque o Senhor Jesus deixou aqueles talentos na mão daqueles homens e eles fizeram uma forma de multiplicar. Você pode multiplicar o talento que você tem e você pode passar para as pessoas. Olha que maravilha. Porque é algo de Deus, não é seu, é algo do Espírito. O Espírito de Deus pode te usar, fazer com que você, irmãos, multiplique esse talento no nome de Jesus. Amém? Olha só. Atos capítulo 19, no versículo 6. Eles receberam do alto o que, irmãos? Dons espirituais. Receberam o poder de Deus, dons espirituais. Lá em Atos 19, no versículo 6, havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Paulo recebeu do Senhor. Paulo, com a imposição de mão, distribuiu aquilo que ele tinha recebido, porque ele estava cheio do Espírito. Ele, dentro de si, multiplicou os talentos que Deus tem para ele, ele valorizou e ele pôde repartir. Quando você tiver sobrando, você pode repartir. Mas se você não tem nada, como é que você vai repartir? Nós precisamos multiplicar o talento que Deus tem. É algo que pode ser desenvolvido. Olha lá em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 12. O talento pode ser desenvolvido. Assim também vós, já que estáis desejosos
de dons espirituais, procurar abundar neles. Olha, irmão, você pode abundar nos dons, você pode desenvolver esses dons que Deus te deu. Para o quê? Para a edificação da igreja. Irmão, quando Deus te dá o talento, você pode abundar nesse dom e você vai edificar a casa do Senhor. Por isso, o que fala em línguas, ore para que a pessoa venha interpretar. Olha só, então, que maravilha, esse talento ele pode ser multiplicado, ele pode ser desenvolvido de diversas formas. Então, existe uma relação entre os nossos dons naturais e os dons do Espírito. Quando Jesus chamou a Pedro, ele estava pescando, e seu ministério teve essa característica, ele se tornou pescador de homem. Então você pode fazer de um talento natural também, e usar para fazer um talento espiritual. Pedro era pescador de peixes, vivia da pesca, mas ele se tornou um pescador de homens. Ele tinha um talento natural, mas ele transformou aquele talento natural para ali um talento espiritual, porque o próprio Espírito de Deus em Cristo usou Pedro e falou: agora você será pescadores de homens. Quando João foi chamado, João estava consertando redes, e também seu ministério teve essa característica, trazer a igreja de volta ao rumo certo. Então ali, João, ele é conhecido o apóstolo do amor. Ele ali consertou as redes da igreja, ele pregou o amor. Hoje você quer ver uma carta maravilhosa falando do amor de Deus, é João. Por isso está lá em João 3,16, o versículo central da Bíblia. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu Filho. Então nós vemos que João, ele consertava a rede, era o talento dele natural, mas agora ele é um apóstolo, um homem, um evangelista, que uniu a igreja, que fez, laçou uma rede bem consertadinha para unir a igreja através do amor de Cristo Jesus. E Paulo foi chamado, era um homem que tinha um talento natural também. Ele era um fazedor de tendas, e o mesmo aconteceu no seu ministério. Ele foi o edificador das bases da igreja, como um edifício de Deus. 1/4 do evangelho foi escrito pelo apóstolo Paulo, irmãos. Ele foi um grande homem que construiu várias tendas, aliás, igrejas em todo a Ásia. Foi um homem que usou do seu talento natural para também usar de uma forma espiritual. Então, nós vemos que você também, irmãos, pode ter aí algum dom natural, que você pode orar para Deus, fazer com que esse dom natural possa ser usado também como um dom espiritual. Amém, amados? No nome de Jesus. Então, como os servos devem lidar com os talentos, irmãos? Se você recebeu o talento de Jesus, um dom, como você deve? Então, o ato de negociar não é algo fácil. Tem pessoas que não conseguem negociar. Irmãos, eu hoje negocio tudo. Eu entro numa farmácia, esses dias eu fui lá comprar um remédio, eu fui lá, o remédio, 100 e poucos reais. Aí eu falei, mas não tem um desconto não. Ah, você tem CPF? Ah, não tem, é para quê? É, porque é só para quem é cadastrado. Então tá bom, cadastra aí se eu não tiver. Faz aí meu cadastro aí.
Aí chegou lá, já recebi 30%, saiu por R$ 70. Mas agora se você não tem dom para negociar, já perdia R$ 30 ali, R$ 30, olha, compra pãozinho para você ver, você enche o seu guarda-roupa, a sua dispensa lá de pãozinho, não é verdade? Você vai comer pão a semana toda com R$ 30. Amado, nós precisamos ter esse dom de negociar. No mundo espiritual também, irmãos. Também. Você precisa multiplicar. Você precisa orar para Deus. Deus, eu sei que o Senhor já tem me dado, mas me dá mais. Eu quero mais. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser usado. Amado, nós precisamos multiplicar os nossos talentos. Então, nós precisamos se envolver, porque negociar tem risco. Se você hoje coloca o seu dinheiro aí, aplica numa bolsa de valores, você tem um risco de perder. Então, todo aquele investidor corre o risco. Às vezes você, vou abrir um comércio, pode dar certo e você ganhar muito, mas pode dar errado, você perder também, é risco. Investimento é risco. E nós, muitas das vezes, não queremos correr o risco de investir nos nossos próprios talentos que Deus já nos deu. Então a ênfase da parábola é sobre aquele que recebeu apenas um. Ele fala dos 5 que multiplicou, ele fala dos 4, mas a vergonha é para aquele que tinha só um, irmãos. Ele que saiu envergonhado, porque a tendência daqueles que têm apenas um talento é achar que o seu talento é insignificante. Só tem um mesmo. Sentir-se envergonhado pelo pouco. Enterrar o talento significa levar-se pelo mundanismo, pois a terra aponta para este mundo. Aquele homem, ele enterrou o talento na terra. A terra é o mundo, irmãos. Tem tanto crente que recebeu talento, mas está aí cantando em barzinho. Recebeu na igreja. Muitos cristãos receberam dons na igreja e estão usando para o mundo. Você sabia que o Elvis Presley, ele foi batizado pelo Espírito Santo na igreja e teve um dom de cantar? Depois, onde é que ele morreu, irmãos? Nas drogas, cantando para o mundo. É o crente que enterrou o talento nas trevas, na terra, aliás, desculpa. Cheio de crente que recebe talento de Deus. Aprende a louvar, cantar bem. Aprende a tocar. Aprende a negociar até. Vira um bom negociador. Mas ele usa para o mundo. Aprende até a se comunicar melhor. Mas aí sai da igreja e usa para a terra, para os desejos desse mundo. Enterrar o talento é para aqueles que têm medo de serem corrigidos. Aquele homem falou, olha que ele falou para o seu Senhor: eu sabia que o Senhor era um homem bravo, severo, que corrige até aquele que, na onde não dá, na onde não semeia, olha só, na onde que não tem colheita. Ele via o Senhor como severo. Amados, quero dizer uma coisa aqui. Tem muitas pessoas que eles não produzem o talento dele com medo de ser corrigido. Que o pastor vai falar, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo. Irmãos, Igreja Missionária Unida, você tem aqui liberdade de espírito. Você pode profetizar quando Deus quiser te usar. Você pode entregar palavras proféticas quando você quiser. Você pode fazer a obra de Deus. Se Deus é somente comunicar, é somente falar. Mas não deixe, nunca deixe de multiplicar seu talento. Amém, amados? Nunca deixe. Então eu quero dizer que o Senhor não mandou eles negociar, só deu para eles guardar. Toma aí, é teu, guarda. Não falou para eles negociar,
mas só negociou quem entendia o coração do Pai, aleluia. Irmãos, você só vai multiplicar o seu talento se você entender a mente de Cristo, entender o desejo de Cristo. Ele poderia, aquele senhor, falar assim: cadê o talento? Tá aqui, te dei 5, te dei 2 a mais. Deu um só, tá bom, tá beleza, obrigado, tá aqui o meu talento, guardou, obrigado vocês. Mas não, o Senhor corrigiu aquele que não fez nada com o talento dele. O Senhor corrigiu. Então, não seremos julgados, irmãos, apenas pelo que fizemos, mas seremos julgados pelo que não fizemos também. O problema do servo que enterrou o talento não foi o que ele fez, e sim o que ele deixou de fazer. Presta atenção, você que é da igreja do Senhor e quer morar no céu e quer ser arrebatado, você precisa entender que você não vai ser julgado somente pelo que você fez, mas você vai ser julgado pelo que você não fez também. Então, nós vemos aqui, o Senhor fez um julgamento dos 2 primeiros servos. O que tinha 5, multiplicou, que virou 10, e o que tinha 2, que virou 4. O Senhor vem para ajustar as contas com o seu servo. E os seus servos são a igreja, irmãos. Aqui está representando a igreja. Vai ter uma parte da igreja que o Senhor vai prestar conta com ela. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 10. Diz assim: porque importa que todos nós estamos incluídos ou não, irmão? Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer, vai haver um julgamento lá no céu. E esse julgamento aqui não é para ímpio, é para crente. E tem crente que faz bem, mas tem crente que faz mal também. Olha o que diz Romanos 14, 12. Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmão, não é só porque você é crente e é salvo que você não vai dar conta de você mesmo, das coisas que você deixou de fazer para Deus. Então, não seremos julgados apenas pelo que fizemos, mas também pelo que não fizemos. Eu me lembro de um gerente, ainda trabalho nessa fábrica, mas esse gerente não está mais lá. Mas eu me lembro uma vez que ele era um ótimo gerente, trabalhava muito. Aí ele achava que estava ganhando muito pouco, e ele foi lá no escritório, chegou no dono, e eu estava naquele dia lá no escritório junto com o dono. Aí ele chegou lá, com a cara brava. Aí o dono da fábrica falou: o que foi? O que você está com essa cara assim, bravo? Não, porque aqui eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei o quê, e eu quero um aumento. Eu falei: eu não tenho que olhar o que você faz, eu tenho que olhar o que você não faz. Aí rapidinho deu minha volta e voltou. E é verdade, irmão, muitas das vezes o Senhor, Ele vai ver o que você faz, sim, mas Ele também está de olho naquilo que você não está fazendo, que você poderia fazer, muito mais. Muito mais. Então eu quero dizer que a recompensa não é pela quantidade de trabalho, mas pela fidelidade de produzir fruto. Amado, eu quero dizer, o que fazemos hoje é ser fiel no pouco. Estamos nessa vida apenas sendo treinados para obras maiores.
Deus tem coisas maiores. Então, olha o julgamento do terceiro servo, que foi o primeiro, ele julgou o primeiro e o segundo, que foi bom e fiel. Sobre o pouco que tivesse, sobre o muito, te colocarei porque fosse fiel, fiel no pouco. Agora olha aquele outro, servo infiel. O servo infiel é aquele que enterrou o talento. Muitos pensam que esse servo era crente falso, ou não era nem crente de forma alguma. Mas, irmãos, eu creio que o que enterrou o talento é crente pelo seguinte motivo. Se esse homem de um talento não é crente, então isso significa que todos os crentes serão recompensados, pois os outros dois servos receberam a recompensa. Quer dizer, ali estava falando de todos eram servos. Se todos eles fossem ímpios, então todos eles vão receber recompensa. Quer dizer, os outros dois vão receber recompensa. Ele era um servo, como vimos. O servo é aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor não dá os seus bens, ou seja, talento, para incrédulo, irmãos. Você acha que Deus vai dar dons para incrédulo? Aquele terceiro homem era um servo infiel, mas não um servo falso. Este servo foi julgado por obras e não por fé. Ele não teve fé de multiplicar o seu talento. Se fosse um incrédulo, poderiam supor que a salvação é por obras, então. Ele é julgado junto com os salvos, junto com aqueles outros. Aquele senhor fazendeiro, aquele senhor, poderia chamar ele de canto, mas julgou ele junto. O julgamento dos incrédulos será separado, irmãos. Não vai ser junto com os salvos, amém? Vai haver dois julgamentos no céu. Então, como o Senhor pode cobrar de um incrédulo a não usar um dom espiritual? O servo infiel ainda continuava com o talento e nem mesmo achava que tinha feito algo errado. Essa parábola é paralela até aquela parábola das 10 minas, né? Que está lá em Lucas 19, 11. Vamos ler lá Lucas 19, no versículo 23. Fala ali do servo infiel. Então, olha só, a parábola em Lucas, no 23, diz assim: porque, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, então vindo eu teria retirado. Com juros, fala a parábola das 10 minas, né? Aliás, das minas. Então, no 23, Lucas 19, 23. Porque, pois, não puseste o meu dinheiro no banco, então vindo eu teria retirado com juros. E disse ao que estava ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10 minas. Aí no 27, quanto porém aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui e matai-vos diante de mim. Então nós vemos aqui uma punição para os servos, a punição do servo infiel. Então, por isso, irmão, vai haver 2 tipos de tribunal no dia do juízo. O primeiro tribunal, a palavra no grego é bema, tribunal bema, que é comparado a um pódio ou uma plataforma de competição. É um tribunal ou um assento utilizado nos jogos gregos lá em Atenas. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, que diz assim: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Então, quando a igreja for arrebatada, e juntamente quando aqueles outros servos também vindo da tribulação, vai haver um julgamento.
Um julgamento, o que você fez coisa boa e o que você fez coisa má. E às vezes, coisa má não é viver vida de pecado. Às vezes essa coisa má é não usar aquilo que Deus já te deu, que é o dom para a edificação da obra. Amém, amados? Olha que coisa. Então, tem a corrida, todo ano a corrida de São Silvestre. Já ouviram falar? Ali tem aqueles que correm, que eles querem subir no pódio. Mas tem muitos que correm lá, que eles sabem que não vai chegar nem na metade do caminho. Eles só estão lá para competir. Mas tem uns que são determinados. Tem uns que treinam antes. Tem um que fica anos treinando para chegar no primeiro lugar. Mas tem outros que só vão para fazer festa. Tem muito crente assim, irmãos, na casa de Deus. Tem muito crente que só estão aqui para festejar, mas não estão em direção ao pódio de receber a recompensa no dia do julgamento final. Por isso, somente aqueles crentes fiéis, que têm fidelidade, que é dizimista, que é ofertante, que ajuda a obra, que faz casa de paz, que faz célula, que vai atrás de vida, que prega a palavra, estes serão recompensados. Aleluia! Porque estão multiplicando o teu talento. Agora tem um outro tribunal, esse é para ímpio. É chamado, a palavra grega, criterion. O lugar onde faz juízo, comparado a um tribunal de justiça de condenação. Esse tribunal não é para julgar o servo fiel, e nem também para julgar o servo infiel. O servo fiel e infiel é o tribunal bema. Você não vai ter recompensa porque você foi mal, mas você terá recompensa porque você foi um servo bom e fiel. Amém? Estão entendendo? Então, o tribunal bema é para servo, tanto fiel como infiel. Por isso eu louvo a Deus pela graça, irmão. A graça, a salvação não é pelo aquilo que você faz, é pelo aquilo que Cristo fez. Você fazendo alguma coisa ou não. Agora a única coisa é que você vai ser julgado pelas obras que você fez. Que seja boa, que seja mal. Mas salvação é só por meio de Cristo. Aleluia. É só por meio de Cristo. Agora no tribunal dos ímpios, que é o tribunal critério, está lá em Tiago 4,4. Tiago 4,4. Adúltero, irmãos, servo de Deus fica adulterando? Não deveria se adulterar, se fazem isso. Mas está falando para ímpio, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Isso aqui, irmão, não é para crente. Inimizade com Deus não é para crente. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esses aí vão ser julgados, irmãos, no tribunal chamado critério, porque se tornou-se inimigo de Deus, inimigo da cruz. Mas nós temos que entender que todo cristão que entregou a vida para Jesus e que sabe que quer que o seu talento, o seu dom que de Deus seja multiplicado, você tem que entender Filipenses capítulo 3, no versículo 14, onde o apóstolo Paulo nos passa aqui uma direção de como é ser um crente que multiplica os seus talentos. Ele diz assim, no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, a glória, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Está falando daqueles que não fazem parte, que não prosseguem para o alvo, que não combate o bom combate, que não vai avante para receber o prêmio da recompensa, de multiplicar aquilo que Deus te deu. No versículo 20, mas a nossa pátria está no céu, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, onde vai entregar a nossa recompensa, vai nos galardoar, vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero encerrar aqui essa mensagem dizendo a você, meu querido irmão, dizendo a cada um de nós aqui, ore a Deus, jejue, pede para o Espírito Santo te mostrar, Senhor, eu não estou conseguindo entender qual é o meu talento na casa do Senhor. Eu não estou conseguindo enxergar o talento que o Senhor me deu. Revela, fala comigo. Ele vai te mostrar. Nem que ele levante profeta aí que estão nessa cidade. Nem que ele use em sonho. Mas ele vai te mostrar o talento. Eu sei o talento que Deus me deu, irmão. Meu talento é pregar o Evangelho. É discipular. É ensinar. É fazer com que as pessoas compreendam que ela precisa de Jesus. É o trabalho pastoral. Esse é o talento que Deus colocou na minha mão. E eu peço ao Senhor que Deus me ajude a multiplicar. O meu sonho é multiplicar a igreja, multiplicar o obreiro. Esse é o meu sonho. E que você possa entender qual é o talento que Deus te deu, irmão. Se é louvar, aprimora ele. Faça aula de cântico. Nossa igreja não tem. Mas vai igrejas que tem, faça aula. Se você sabe que seu talento é tocar instrumento, entra numa escola. Faça. Se você tem o dom de intercessão, chegue mais cedo aqui nos horários do culto e ore. Ore a Deus. Multiplica o teu talento. Se esforça. Não deixe de usar os talentos que Deus te deu. No nome de Jesus. Amém, amado? Coloque-se em pé. Aleluia, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos talentos que o Senhor tem nos dado a nós. Que o Espírito do Senhor nos use, ó Deus. Que nós não venhamos chegar no dia do grande tribunal Bema. E dali ser retirado até aquilo que o Senhor nos deu. Mas que o Senhor possa a nos ensinar a multiplicar os nossos talentos, os nossos dons. Que possamos ser homens fiéis ao Senhor. Homens que ajudam a igreja na capacitação. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Usa os teus filhos aqui para nós avançar esta obra. Meu Deus amado, que eles sejam homens, mulheres de oração, de jejum. Meu Deus, homens e mulheres capacitados, homens e mulheres preocupados a querer aprender, a se aperfeiçoar na obra, na palavra, nos estudos, com leituras na Bíblia, com devocional.
Meu Deus, como podemos, meu Deus amado, como podemos querer salvar vida se nós não tivermos, meu Deus, dedicação para orar, dedicação para sair e pregar o Evangelho? Como nós podemos avançar, como nós podemos crescer, multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado, se nós ficamos enterrando o nosso talento, meu Deus, na internet, nas redes sociais, enterrando o nosso talento, meu Deus amado, no entretenimento? Meu Deus, tem de misericórdia. Oh Deus, nos ajude a entender, nos ajude a compreender, a ter um espírito que entende a mente do Senhor, a mente de Cristo, para crescer, para avançar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba essa palavra, seja um crente fiel, seja um mordomo na casa do Senhor, em o nome de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica. Você que ouviu essa live, seja um crente fiel, um crente multiplicador de talentos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso